Boa noite. No ar, o programa Café com Leite. Nosso convidado de hoje, Dr. Edgar Ferreira. Ele que é médico urologista, membro da Academia Americana de Urologia e da Sociedade Brasileira de Urologia. Aqui eu quero convidar para vir ao nosso palco. Dr. Edgar, por gentileza. Seja bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é nosso. Satisfação. Por favor, queria que o senhor sentasse. E hoje, no nosso momento musical, nosso querido João Dino, que veio a brilhantar com sua voz maravilhosa o nosso programa, quem eu quero iniciar o nosso programa. Muito obrigado, João Dino, pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado também. Queria começar o nosso programa ouvindo João Dino. Só foi eu esquecer as roupas sujas na sala. Já foi um bom motivo para a briga começar na hora. Mas na verdade foi só a desculpa que faltava pra dar razão pra você ir embora. Nem minhas roupas, nem o meu perfume impressionam mais, nem noites de verão com chuva devolvem a sua paz. Eu acho que já tá na hora mesmo, não vou impedir. A porta está aberta, você pode ir. Lá fora o mundo vai lhe ensinar o que é chorar, o que é sofrer. Agora o teu orgulho é tanto que te cega, não te deixa ver. Duvido que encontrarás em outros braços o amor que eu te dei, e que alguém lá fora vai te amar como eu te amei. Nem minhas roupas, nem o meu perfume te impressionam mais, nem noites de verão com chuva devolvem a sua paz. Eu acho que já tá na hora mesmo, não vou impedir. A porta está aberta, você pode ir. Lá fora o mundo vai lhe ensinar o que é chorar, o que é sofrer. Agora o teu orgulho é tanto que te cega, não te deixa ver. Duvido que encontrarás em outros braços o amor que eu te dei, e que alguém lá fora vai te amar como eu te amei. Lá fora o mundo vai lhe ensinar o que é chorar, o que é sofrer. Agora o teu orgulho é tanto que te cega, não te deixa ver. Duvido que encontrarás em outros braços o amor que eu te dei, e que alguém lá fora vai te amar como eu te amei. João Dino,
Que maravilha, né? Não é só o nosso programa, doutor, curtindo a voz suave de João Dino, a gente fica mais aliviado para conversarmos, né? Perfeitamente. E a partir de agora, lembrando para você, nosso telespectador, que estamos no ar com o programa cafécomleite.com.br, onde você pode interagir com a gente. E também através do telefone 3511-2146. Você pode fazer a sua pergunta e o doutor Edgar está aqui para responder. Doutor Edgar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, viu? Estou muito feliz. O senhor, no nosso programa, com certeza, nós o exploraremos ao ponto de levar ao nosso telespectador informações importantes no tema que, logicamente, o senhor domina, né? Então, prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é nosso, muito obrigado, e colocamos à disposição dos telespectadores, como também a comissão organizadora do programa, para que possamos esclarecer assuntos relacionados com a saúde da nossa população, da nossa comunidade. Fique à vontade. Tema, doutor, que inclusive é assim muito, eu diria, necessário. Hoje a saúde pública, eu diria assim, é um tema hoje bastante discutido, apesar de tantas verbas que existem do governo federal, nós temos ainda muita carência, né, de profissionais, a medicina ainda fica muito a desejar no nosso país, né? Isso é a pura verdade. Você veja que a cada dia nós percebemos através dos meios de comunicações as filas intermináveis nos hospitais, inclusive até existe uma proposta desses médicos recém-formados em outros países, eles terem mais acesso aos postos públicos, aos hospitais. Talvez exista até o incentivo do próprio governo federal a trazer esse pessoal, porque em alguns estados eles têm que fazer provas de atualização de acordo com a medicina local, para que o Conselho de Medicina aprove a sua entrada. Né? Exatamente. Por mais que abra a faculdade de medicina, existe um determinado consenso do Conselho Federal de Medicina que essas vagas dessas faculdades devem ter um limite, mas mesmo assim ainda existe uma escassez grande, principalmente nas cidades do interior. A grande maioria dos médicos, a gente percebe perfeitamente, Juazeiro é um exemplo, querem ficar numa cidade grande, querem ficar no centro, onde ele possa desenvolver uma medicina mais coerente de acordo com o seu estudo, de acordo com a sua capacidade, que possa desenvolver também um trabalho mais consciente, voltado à resolutividade dos problemas relacionados com a sua especialidade. Muito bem. Doutor Edgar, tema muito importante. A sua especialidade é urologia. Mas eu queria que você explicasse para o nosso telespectador uma definição clara do que é urologia, para nosso papo aqui ficar mais descontraído, né? Certo. A urologia é definida como uma ciência que estuda as alterações, as funções do sistema geniturinário. Isso consiste nos rins, ureteres, bexiga, próstata, no caso o homem, genitais masculinos, pênis, testículos, e genital feminina, no caso a uretra, a vagina, a bexiga feminina. Nós tratamos principalmente nas mulheres os casos de incontinência urinária. Determinadas mulheres começam a apresentar quadros de perdas urinárias involuntárias. Elas, aos pequenos esforços, começam a tossir, a espirrar, e algumas apresentam quadros terríveis que desenvolvem até alterações psicossomáticas, medo de sair de casa, medo de ir para algum evento assim, causa um transtorno psicológico gravíssimo, as perdas urinárias involuntárias. Então quer dizer que a urologia não trata exclusivamente do homem, não? Não trata exclusivamente do homem. Normalmente nós tratamos, agora nós estamos com a paciente preparando para operar essa semana de cálculo ureteral. Aquela pedrinha que dá uma dor terrível, que se forma no rim, desce pelo ureter, que é um caninho que liga o rim à bexiga, e durante um processo de obstrução, essa pedra causa uma dor terrível. Nós vamos operar essa semana uma senhora que tem um cálculo renal, perfeitamente. Ela tem um cálculo renal que já esteve no meu consultório com dor insuportável.
você tem que desobstruir esse processo, esse cálculo que está obstruindo esse ureter, levando a melhorar a função renal. Caso isso não aconteça, vai levar à perda da função renal. Os casos de infecção urinária repetida na mulher, no caso a cistite, é a mais frequente, é o acometimento da infecção urinária na mulher, que dá dor terrível para urinar. Muitas vezes tem associado um estreitamento na uretra, esforço para urinar, ardência para urinar, urgência para urinar. É porque geralmente esse tema, assim, geralmente as mulheres procuram, um momentinho aqui, que os nossos internautas estão interferindo e o microfone aqui está alto, viu? Mas veja só, na verdade, geralmente os homens procuram o médico urologista, né, para fazer esse tratamento, e as mulheres geralmente uma ginecologista. A ginecologista. Né, isso é comum. É, né? Comum. Eu desconhecia foi muito importante seu posicionamento, porque na verdade existem essa diferenciação, mas tem sentido. Ou seja, exatamente. Sua especialidade trata da parte genito-urinária. Então, função dos rins, ureteres e bexiga, trata das infecções, das malformações, tumor renal, cálculo renal, cálculo reno-ureteral, cálculo de bexiga, entendeu? No caso, as crianças, as malformações, relação principal delas, as fimoses, clitorquidia, ou seja, o testículo da criança, a criança nasce com o testículo fora do lugar, precisa fazer uma cirurgia para que esse testículo desça. Essa cirurgia, esse procedimento cirúrgico é chamado orquidopexia, a descida do testículo. Tumor renal, homem, mulher e criança. Inclusive, eu ia lhe fazer essa pergunta. Eu queria saber se a necessidade da busca pelo profissional de urologia, a partir de que idade se deveria procurá-lo? Ou seja, até que eu perguntaria assim, que faixa etária de idade deve-se procurar um urologista? Pois a criança... É uma questão de prevenção, né? A criança, quando a mãe percebe alguma alteração genital, alguma massa abdominal, alguma massa palpável, o que pode suspeitar de um tumor renal, no caso, um tumor mais comum na criança é o tumor de Wilms. No caso, o homem, a partir dos 40 anos, ele deve cuidar da sua saúde da próstata. Nós sabemos perfeitamente que o câncer de próstata é um dos cânceres mais incidentes no homem. Na fase inicial, o paciente pode ficar totalmente curado. Na fase mais tardia, mais complexo. Ultimamente, a androurologia tem desenvolvido muito, melhorado a qualidade de vida, a saúde do homem. Por quê? O homem começou a vencer aquele preconceito, procurando o homem para melhorar a sua atividade sexual. Isso nós sabemos claramente que após os 40 anos, 45 anos mais ou menos, começa a haver queda hormonal, queda nos hormônios masculinos. Natural, né? Processo natural. O que na mulher seria andropausa, no homem é considerado, na mulher menopausa, no homem andropausa, as alterações hormonais. E isso a medicina tem desenvolvido muito nos últimos 10, 15 anos, a qualidade de vida do homem de meia idade tem melhorado muito. Eu tenho um paciente no meu consultório que ele tem 82 anos e diz: doutor, eu nunca imaginei que eu fosse chegar a essa faixa de idade com uma vida sexual satisfatória como a que eu estou passando agora. E geralmente nós homens, de modo geral, entendemos que há uma queda a partir desses 40, 50 anos e, consequentemente, uma perca, né? E, na verdade, um cidadão com 82 anos... 82 anos. Então, veja bem, essas faixas etárias são variáveis, entendeu? No caso, as mulheres normalmente vão porque tem infecção urinária repetida, tem cólica renal, a dor renal terrível, quem teve uma jamais esquece nem deseja para o pior inimigo. No caso, o homem também... a esposa vem sendo acompanhada, o casal quer avaliar o grau de fertilização,
Então esse paciente nos procura para a gente fazer uma avaliação da fertilização. O que tem aumentado muito nos consultórios urológicos, a frequência do jovem na faixa de pré-adolescência. É aquele paciente que tem uma dúvida, ele quer conversar com o seu urologista à vontade sobre o seu desenvolvimento sexual, sobre as formas preventivas, tanto as doenças sexualmente transmissíveis. Ele quer conversar com o seu médico urologista sobre o desenvolvimento dos seus genitais e quer também prevenir contra essas doenças que possivelmente ele vai pegar, como também uma gravidez indesejada. É muito comum no nosso consultório. Doutor, eu queria fazer essa distinção aí daqui a pouco no próximo bloco sobre a questão da fimose. Quando é um momento mais propício para as pessoas tratarem desse momento, quando se toma conhecimento, já eu quero saber sobre isso, mas eu queria dizer que algumas pessoas já estão interagindo com a gente pela internet no cafécomleite.com.br e também por telefone. Nós temos aqui, doutor, algumas perguntas e daqui a pouco nós vamos fazer no próximo bloco, mas temos aqui que mandar o nosso abraço para Jeová lá no sítio Bela Vista, né? A Paula no São Miguel, estão fazendo perguntas aqui. Qual medicação se deve tomar? José no Franciscano, como detectar a próstata e como é feito o exame? José Marques no João Cabral. Já tem algumas perguntas aqui que já Antônio lá no Limoeiro e outras pessoas mais aqui na internet e por telefone que estão fazendo algumas perguntas que já nós vamos repassar e responder. O doutor Edgar vai responder. Pode continuar interagindo com a gente pelo programa cafécomleite.com.br pela internet e também pelo telefone 3511-2146. Vamos aqui a um rápido bloco de apoio cultural e já nós voltamos. Moça, eu te prometo, eu me viro do avesso só pra te abraçar. Moça, sei que já não és pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, joga o teu sentimento todo em minhas mãos. Moça. Ô João, você gosta muito de conversar, mais 30 segundos só de resposta. Quem gravou, moça, que não tenha sido Wanda, você sabe? Eu. Olha aí, que maravilha, né? Tá no meu CD MP3 também. E para fiz uma espécie de homenagem ao Vando com essa partida antecipada que ele fez, fora do combinado, como diz Rolando Boldrin, né? Não era para o Vando ter viajado tão cedo, mas eu gravei, Altemar Dutra também gravou. E para contratar João Dino? E para contratar João Dino para ouvir... Mais fácil do mundo, viu? 9951 4838 9951 4838 8815 8630 para levar João Dino para onde a pessoa quiser. Olha aí, diretor, tá vendo? João Dino já é do ramo, né? Pausadamente, diz seu telefone. Eu sempre reclamo aqui, João Dino, porque os cantores que vêm aqui a brilhantar o nosso programa com as suas vozes maravilhosas, ele diz o telefone aqui, blá, 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 ninguém escuta, né? Quem está nos assistindo tem que anotar. O ouvinte de rádio e quem vê televisão tem que... geralmente está fazendo outra atividade, está olhando um livro, está observando alguma coisa e tem que se repetir, né? Tem que falar bem claro e deixar a pessoa bem... informada, né, do que está Muito bem, daqui a pouquinho a gente conversa novamente com o João Dino, vamos ouvi-lo mais. Mas vamos voltar aqui para o Dr. Edgar Ferreira.
ele que é médico urologista, trazendo aqui informações importantes na sua especialidade para o nosso telespectador. Doutor Edgar, aquela pergunta que eu deixei no final do bloco anterior, essa questão da fimose, certo. quando ela é, na verdade, quando é que ela deve ser prevenida, ou seja, procurar o urologista para tratar dela imediatamente? Tem alguma idade, tem algum... Normalmente as mães percebem que a criança tem um excesso de pele, um excesso de prepúcio que recobre a cabeça do pênis, chamada glande. Então, normalmente essa pele a mãe começa a perceber dificuldade para retração, para puxar, para descobrir essa cabecinha, para mostrar essa cabeça chamada glande. Então, e alguns pacientes começam a apresentar infecções repetidas, dor para urinar, o que nós chamamos de bala no post-it. Então, isso chama a atenção das mães e elas levam a criancinha para fazer essa consulta com o pediatra ou com o urologista. Alguns pacientes na fase adulta começam a apresentar excesso de prepúcio, começam a apresentar infecções repetidas devido ao excesso de prepúcio. Dor após coito, infecções na pele. Então, essas infecções começam a se tornar repetidas, daí ele vê a necessidade de procurar o urologista. Profissional. O profissional, o urologista, que é o caso quem vai resolver. Também acontece o seguinte, existe uma preocupação muito grande da comunidade científica mundial, urológica, porque o Brasil, dos 2 países do mundo onde nos últimos anos tem apresentado aumento da incidência de câncer de pênis. E 2 estados chamam bastante atenção, Ceará e Maranhão. Mas por uma questão cultural, porque a grande maioria desses homens, eles têm excesso de prepúcio, com dificuldade de retrair e expor a glândula. Nesse suco fabrica uma substância chamada esmegma, que é o que nós chamamos comumente aquele tipo, um sebo que forma naquela região. Os pacientes da nossa região se expressam mais dessa maneira. Então essa substância é considerada pré-cancerígena. Ela pode desenvolver células malignas naquela região, podendo levar a apresentar câncer de pênis. Então quer dizer que é importantíssimo que as mães, em especial as mães, que são aquelas que cuidam mais dos seus filhos, né? Exatamente. Observem isso, né? E os pais também, lógico, não resta dúvida que o pai não pode fugir da sua responsabilidade, mas acompanhar acima de tudo esse procedimento nos filhos, no momento do banho, no momento do asseio, no momento da limpeza, fazer esse exercício, digamos assim. Exato, fazer exercício, observar, entendeu? Você veja bem, o conceito da criação, da paternidade tem mudado muito nos últimos anos, que é como você falou aí, as obrigações são divididas pai e mãe, entendeu? Então essas observações, esses exames têm que ser feitos com frequência. Nós, vez por outra, encontramos casos de pacientes em nosso consultório que tem um testículo fora do lugar, já chegou na fase de pré-adolescência, na fase de adulto, e que, não, porque minha mãe, rapaz, tua mãe nunca viu isso, nunca falou, teu pai nunca falou. Não, meu pai nunca me examinou. Minha mãe, eu tenho 10 irmãos, tenho 8 irmãos, minha mãe nunca fez nenhum relato. Nunca me examinou, deu banho lá, mas nunca me examinou. E já levou para algum médico para ver isso aí? Não, também não levou para algum médico. Então, esse conceito de família tem mudado muito nos últimos anos, porque o homem cuida, o pai cuida e a mãe cuida também. Mais frequência, lógico, a mãe que tem o maior contato. Tem mais o contato, né? Muito importante essa parte. Doutor, eu tenho outras perguntas aqui, mas os nossos internautas estão aqui me cobrando aqui com muita intensidade. Veja só. Nós temos aqui uma pergunta: como detectar o assunto próstata? Eu queria levar para o terceiro bloco. As perguntas estão aqui, vamos tentar responder algumas, né? O José no Franciscano e José Marques lá no João Cabral perguntam: como detectar a próstata e como é feito o exame? E o outro pergunta: já tenho idade, mas ainda não fiz o exame de próstata devido à ausência de tal na família. Ou seja, ele está dizendo que
ele tem idade, mas ele não fez ainda o exame de próstata, porque não tem ninguém na família com esse problema. Certo. A próstata é um órgão que se aloja na uretra inicial, na porção da uretra inicial que sai da bexiga para exteriorizar a urina. Essa próstata ela tem a função de fabricar um líquido que ele aumenta a viscosidade, ele aumenta, é o chamado líquido prostático, que ele aumenta o tempo para os espermatozoides chegar no canal vaginal e aí procurar dar mais velocidade, mais movimentação aos espermatozoides. Todo homem já nasce com a próstata. Só que, a partir dos 40 anos, esse homem deve fazer uma consulta com o urologista, fazendo exames principais. PSA é a dosagem de um antígeno específico, é uma glicoproteína fabricada pelo tecido prostático, fazer ultrassonografia para avaliar o tamanho da próstata e, dependendo do sintoma, lógico, fazer toque retal também. E muitas vezes o paciente jovem tem uma prostatite. Essa prostatite é uma associação de um processo de infecção do tecido prostático, que o paciente vai apresentar dor para urinar, dificuldade para urinar, dor perineal, e após o toque retal é feito o diagnóstico diferencial: processo inflamatório ou prostatite, no caso um processo infeccioso, tumor benigno ou tumor maligno. Ultrassonografia, importante para avaliar o tamanho da próstata. Ela pode ser feita por via abdominal, a mais comum, nós urologistas pedimos, é a por via transretal. Se tiver aumento desse PSA, esse exame que é feito através do sangue, nível normal até 4, é feito uma biópsia desse tecido prostático. Após a realização dessa biópsia, você evidencia se tem um processo benigno, processo infeccioso ou um tumor maligno, mais comum no homem, o adenocarcinoma. Então, na verdade, isso quer dizer que com esse PSA e com essa ultrassonografia, toque retal, você já tem... Mas aí é porque o homem, por si só, ele já é temeroso, não. Ele sente vergonha ou não sei. Não aceita. Preconceito, né? Da questão do toque. Então, o PSA e essa ultrassonografia é importante que seja feita antes do toque, por exemplo, para prever? São dados importantes. A gente encontra com isso todo dia. Alguns pacientes dizem assim: eu faço meu PSA todo ano, dá normal. Tudo bem, o PSA vai detectar se ele tem um processo maligno ou se ele tem um processo de infecção, mas não vai mostrar o tamanho da próstata. Ultrassonografia soma, porque mostra o tamanho de próstata, mostra se aquela próstata está crescendo, principalmente o lobo mediano, que é que dá mais sintomatologia, causando retenção de urina. Então você tem que avaliar na ultrassonografia o resíduo miccional. Durante o exame, pede para esse paciente urinar, vai urinar. Então esse tumor, esse aumento da próstata, que pode ser benigno ou maligno, vai mostrar se ele está comprimindo a uretra prostática, causando retenção de urina. E muitas vezes o tumor é muito grande, pode haver retenção de urina com refluxo vésico-uretral. A bexiga vai ficar muito distendida, causando refluxo para os ureteres e para os rins, podendo levar até um processo mais grave na filtração renal, chamada insuficiência renal crônica. Doutor, temos aqui mais algumas perguntas. Quem ingere muito líquido e sua micção é excessiva, isso é normal? Esse é um paciente que deve fazer uma avaliação se ele tem antecedentes familiares de diabetes. Diabetes, o aumento do açúcar nos níveis sanguíneos, ele pode, o principal sintoma, apresentar aumento do fluxo urinário. No paciente idoso, você pode pensar num problema prostático. Teve um detalhe interessante na pergunta anterior, que eu até esqueci. Quando o paciente relata que ele não tem antecedentes familiares, nas doenças prostáticas, principalmente câncer de próstata, é muito importante
avaliar o fator familiar. Isso não quer dizer que o paciente também não possa apresentar câncer de próstata. Existe um estudo da Confederação Americana de Urologia, foi apresentado no último Congresso Brasileiro de Urologia, em Florianópolis, que eu estava presente, que mostra que se o avô, se o pai teve câncer de próstata, quanto mais próximo o laço familiar, quanto mais próximo o laço genético, o laço congênito, a familiaridade, maior o risco de o descendente desenvolver também câncer de próstata. Isso quer dizer que o fato dele não ter nenhum precedente na família não quer dizer que ele não possa desenvolver câncer de próstata, não desobriga dele fazer os exames da próstata. Até porque eu acho hoje que em qualquer situação, não apenas nessa especialidade, a prevenção hoje, o mundo fala isso, né? A prevenção é a melhor medicação, né? O governo americano é quem mais investe em medicina preventiva do mundo. Foi feito um estudo nos últimos 10 anos, apresentado no último congresso da Confederação Americana de Urologia, aqui no Brasil, esse trabalho foi apresentado aqui, mostrou que nos últimos 10 anos, tanto foi detectado mais câncer de próstata, como também o índice de cura foi maior e os pacientes apresentaram quadros sugestivos de cirurgia, mesmo sendo tumor maligno. Por quê? Na fase inicial foi detectado um crescimento benigno, foi tratado com medicação e esse paciente ficou curado. E os cânceres de próstata também na fase inicial apresentaram um índice grau de cura. Doutor, nosso tempo está passando, mas ainda nós temos mais um bloco, muitas perguntas aqui no nosso contato, pelo telefone 3511-2146 e também pela internet no programa cafécomleite.com.br. Mas nós vamos encerrar esse bloco aqui com o João Dino cantando mais um pouquinho pra gente, para relaxar, né? Perfeito. Dino, vamos gastar a sua voz. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma sala, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, esta dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Programa Café com Leite, todas as terças-feiras você assiste aqui na TV Verde Vale. Hoje nosso entrevistado, nosso convidado especial, Dr. Edgar Ferreira, ele que é urologista, está trazendo informações importantíssimas na sua especialidade, que é a urologia, né, doutor? Correto. Doutor, eu tenho algumas perguntas aqui, Perfeito. Mas os nossos telespectadores estão enviando aqui nosso programa que a sua presença é muito importante porque as perguntas estão surgindo aqui na internet e por telefone com muita frequência. O Carlos pergunta aqui, a cor da urina, doutor. A cor da urina indica alguma coisa, indica alguma doença, se ela está clara ou escura demais? O Carlos, lá do Crato. A cor de urina tem um significado importante. Primeiro que a gente pode mostrar o fator hidratação. Normalmente, quando os pacientes têm um déficit da hidratação, os pacientes estão desidratados, a urina começa a apresentar a coloração mais escura, coloração
mais concentrada. Os processos de infecção, a urina pode apresentar aquela urina purulenta, fétida, ou seja, com um mau cheiro terrível. No caso, a urina com sangue pode mostrar, pode evidenciar, pode mostrar um caminho que a gente vai pesquisar. Cálculo, ou seja, as pedrinhas nos rins, no ureter, na bexiga, pode mostrar tumor de rim, tumor de ureter, mais frequente tumor de bexiga. Então, a coloração da urina é importante porque já é um dado muito significativo durante a consulta. Doutor, me faça uma distinção entre câncer de bexiga e câncer de próstata. A bexiga, nós descrevemos como um órgão reservatório da urina. A urina é fabricada pelo sistema de filtração renal, os rins funcionam como esponja, filtrando, excretando, eliminando aquilo que não serve para o organismo. Consequentemente, essa urina vai chegar na bexiga e vai encontrar ali aquele seu recipiente. Às vezes, alguns pacientes têm retenção de urina e nós conseguimos passar uma sonda retirando até 500 ml, ou seja, meio litro de urina nessa bexiga quando está retida. Então, funciona como reservatório. A bexiga, ela distende de acordo com a idade, de acordo com a altura, de acordo com a faixa etária que eu já falei, do paciente, e muitas vezes o paciente tem um processo de obstrutivo e essa bexiga começa a distender muito, começa a entrar numa fase de acomodação. Doutor, a próstata, no caso, é o que a gente já falou, é aquele órgão que fica entre a uretra, na saída da uretra inicial, para a urina ser expelida para o exterior. Então, são órgãos vizinhos, mas a funcionalidade é bastante diferente. Ou seja, jamais eu poderei confundir câncer de bexiga com câncer de próstata. Embora que alguns pacientes podem ter câncer de próstata irradiando para a bexiga, ou câncer de bexiga irradiando para a próstata, né? Ou os dois, câncer de bexiga e de próstata. Doutor, tenho mais uma pergunta aqui do Samuel, aqui do bairro Salesiano, que pergunta: o homem que tem facilidade de ejacular rápido é normal? Isso nós encontramos com frequência na nossa vida contemporânea. O homem mudou o seu comportamento em relação à sociedade, excesso de trabalho, preocupação, os hábitos alimentares, a obesidade, hipertensão, diabetes. E o fator principal na chamada ejaculação precoce são os fatores psicossomáticos. É comum todos os dias a gente atender em nosso consultório aquelas pessoas que referem à ejaculação precoce. Quando você vai fazer a anamnese, a história clínica, percebe que organicamente o paciente está bem, mas psicossomática existem alterações relacionadas com o comportamento da vida da mulher, excesso de trabalho, as preocupações na vida, hábitos alimentares, obesidade, hipertensão, diabetes. Quando você faz um levantamento, faz solicitação de exames hormonais, colesterol, triglicerídeo, diabetes, e você percebe que esses taxas estão todos normais, você passa a fazer um tratamento com as medicações que são usadas hoje para ejaculação precoce, chamado aqueles inibidores da recaptação das serotoninas. E também melhorando, orientando ao paciente a melhorar a sua qualidade de vida. Dentro dessa sua resposta aí, doutor, eu quero saber o seguinte: o que é que a medicina urológica vem fazendo para melhorar a vida das pessoas, a vida sexual das pessoas? Certo. Os homens em si, né? Ou da mulher também? Exatamente. Essa pergunta é muito importante. Todos os programas que a gente participa, é uma das perguntas mais frequentes. Porque o casal moderno tem preocupado muito com a qualidade de vida. Como está esse casal? Tanto o homem como a mulher. Durante muito tempo isso ficou obscuro porque a medicina não desenvolveu trabalho científico mostrando que o homem estava entrando na andropausa, ou então que a qualidade de vida dele estava caindo muito, mas não sabia por quê. Então hoje é um ramo da medicina, da urologia, que tem se desenvolvido muito, mostrando que o paciente deve fazer uma avaliação, os primeiros sintomas,
porque começa a mexer com o psiquismo, começa a mexer com estresse, com ansiedade, e é causa frequente de alguns dissolução de casamento. Por quê? Porque o paciente acha que é uma coisa simples, acha que vai passar, mas na realidade o quadro se agrava de uma forma terrível. E hoje nós recebemos em consultório, aquele tabu está diminuindo muito, porque nós recebemos em consultório hoje casais que estão procurando melhorar a sua qualidade de vida sexual. Os estudos têm que ser feitos através de uma história clínica bem feita, exames hormonais, e a medicina tem evoluído muito porque os medicamentos estimulantes das funções sexuais, o restabelecimento das funções hormonais tem melhorado muito a qualidade de vida, principalmente a vida sexual, melhorando também o estresse, a ansiedade do paciente, aquele que achava que já estava no final da sua vida, já estava no declínio. E, consequentemente, as mulheres também estão muito preocupadas com o seu desenvolvimento sexual. Ou seja, isso é muito importante para o casal, porque tratando o casal que se chama único, homem e mulher, lógico, vai melhorar a sua qualidade de vida e o relacionamento conjugal. Doutor, inclusive o seu paciente de 82 anos, né, que sente-se feliz verdade. Dentre outros exemplos de pessoas que nós temos exemplos frequentes, quase todos os dias a gente encontra no consultório. Doutor, eu nunca imaginava que fosse viver numa fase de vida tão bem como eu estou agora. Melhorou muito a qualidade de vida. O paciente começa a melhorar o autoestima, isso é o mais importante. Às vezes alguns chegam no consultório, já chega você ver que o paciente está decaído, está cabisbaixo, ele achando que está no final da vida. Doutor, a minha vida está sem sentido. Alguns chegam relatando desejo de suicida, entendeu? Potencial suicida, entendeu? E isso, quando você melhora, eles voltam com a qualidade de vida, uma autoestima, entendeu? O casal sorridente, alegre, satisfeito, achando que... E a mulher é peça fundamental. Peça muito importante. Existem alguns cientistas que eles tratam não só o homem, mas tratam o casal. Porque a disfunção sexual é um comprometimento do casal, não é só do homem, não é só da mulher. Doutor Edgar, seu consultório? O nosso consultório está na rua Padre Cícero, 759, o telefone 3511-1561, colocando à disposição dos nossos pacientes e de outros pacientes que estejam necessitando de fazer um acompanhamento urológico, fazer sua prevenção de câncer de próstata, entendeu? Tratar as mulheres das infecções, dos cálculos urinários, as crianças com as malformações e os pré-adolescentes para receber essas orientações e esse papo bem aberto que muitas vezes deseja perguntar ao médico, mas não quer perguntar ao pai e à mãe, e nós estamos à disposição. Doutor, temos perguntas demais aqui, mas o nosso tempo é muito curto, mas eu quero mandar aqui nosso amigo Dico, Pedro, lá no sítio Bela Vista, aqui no Caldas, estão elogiando o programa, que Lenilson no Mirandão, são as pessoas que estão tecendo alguns comentários a respeito das suas respostas aqui. Temos mais aqui uma série de perguntas, um tratamento de câncer de próstata, enfim. Infelizmente o nosso tempo está muito exíguo, não temos condições de continuar, mas quem sabe no próximo programa, né? Essa pergunta é bem interessante, pode comentar ela? Vamos lá, um tratamento de câncer de próstata. Nosso tempo está muito curtinho, então você... televisão assim, tu tem que ser... É verdade. De câncer de próstata, o PSA de início estava elevado, mas na última avaliação ele reduziu para 5. Isso significa que ele reduziu ou tardar a doença? Não, esse paciente ou o exame estava errado ou ele iniciou um tratamento. Esse PSA, se for câncer, ele não pode baixar se o paciente não fez nenhum tratamento. É importante avaliar em outros laboratórios se realmente esse valor desse PSA estava correto. Falha, né? Falha do laboratório, às vezes acontece isso aí. Quero agradecer a presença do Dr. Edgar Ferreira no programa Café com Leite, ele que abrilhantou com suas informações importantes para o nosso telespectador a respeito de um tema muito significante para os homens. Doutor, eu não vou mais dizer os homens, mas eu direi agora para o casal, para os homens e as mulheres. Eu particularmente
tinha essa distinção, mas agora eu vou direcionar as minhas amigas também para o doutor Edgar, né? Perfeito. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, doutor. Satisfação muito grande. Muito obrigado, digo eu, uma satisfação. Sempre que formos convidados, estaremos à disposição aqui para tomar um café com leite, aqui como lá no seu escritório também. Será um prazer. Nosso consultório, nossos trabalhos estão à disposição da comunidade juazeirense, caririense e de outros estados, como a gente atende com frequência em nosso consultório. Muito obrigado, boa noite. Se você tem alguma pergunta a fazer, manda para o e-mail falecom@leite.com.br que eu vou encaminhar as perguntas para o doutor Edgar e respondo para você pela internet, tá certo? Perfeito. Vamos encerrar o nosso programa. Terça-feira estaremos de volta às 20h30 com o programa Café com Leite. Quero encerrar o nosso programa hoje ouvindo uma maravilhosa melodia com João Dino. Amor, eu me lembro ainda que era linda, muito linda, o céu azul de organdi, a camisola do dia, tão transparente e macia, que eu dei de presente a ti. Tinha rendas de Sevilha, a pequena maravilha, que o teu corpinho abrigava. E eu era o dono de tudo, do divino conteúdo que a camisola ocultava. A camisola que um dia guardou a minha alegria, desbotou, perdeu a cor. Abandonada no leito, que nunca mais foi desfeito pelas vigílias de amor. Amor, eu me lembro ainda